Bom, a gente vai direto ao ponto. Imagina só a premissa mais absurda, caótica e honestamente fascinante possível. O que acontece quando você junta o cientista mais cínico de todos os universos, o famoso Rick Sanchez, com uma nave senciente como a TARDIS 42 e ainda traz para o time um viajante do tempo focado e implacável chamado Henrique Hermético? Pois é, o resultado é uma expedição completamente sem precedentes de pura justiça cinética através da história. Na nossa explicação de hoje, a gente vai desconstruir exatamente como essa aliança improvável decide cobrar uma dívida pesada dos piores vilões da humanidade. E o detalhe, sem usar diálogo, mas sim força bruta e ciência de ponta. A coisa toda muda de figura quando a TARDIS 42 oferece uma viagem totalmente por debaixo dos panos, sem nenhuma burocracia das leis temporais ou intromissão do Conselho de Higgs. A resposta do Rick? Ele simplesmente manda essa. O multiverso é um lixão de pessoas que mereciam um soco antes mesmo de nascer. Isso dito tão perfeitamente. A ideia do material de origem não é consertar a economia do passado ou resolver guerras com diplomacia. Nada disso. O protocolo Justiça Poética da TARDIS 42 permite algo muito mais visceral, o descarrego de pura energia cinética naquelas figuras que a própria história adoraria esquecer. Parte 1. A preparação da missão e as listas de alvos. Vamos entender como isso se organiza. Para essa aliança interdimensional funcionar entre o Henrique Hermético, que é o mestre das frequências, e o Rick, existem regras muito rígidas. A regra de ouro é zero paradoxos temporais. O tecido do universo tem que continuar intacto. A missão é uma turnê de vingança cirúrgica. A história nos livros continua igual, mas a satisfação moral, essa é entregue pessoalmente. E a punição tem que encaixar perfeitamente no crime. Por exemplo, Thomas Edison, conhecido por roubar patentes alheias, leva um choque de realidade e um apagão literal nas suas lâmpadas. Cristóvão Colombo tem seu mapa trocado por um panfleto de pizzaria. E para atrocidades absurdas como as de Leopoldo II no Congo, a retaliação é trancar a riqueza dele em uma dimensão totalmente inacessível. É justiça com um toque de ironia cósmica. E o catálogo vai ficando cada vez mais pesado, focando agora nos criminosos de guerra. A dupla filtra os alvos pelo nível máximo de crueldade histórica documentada. A gente está falando da malícia industrial do Heinrich Himmler, dos experimentos bizarros do Shiro Ishii, passando pela paranoia genocida do Pol Pot, até as táticas de extermínio do Gengis Khan. É literalmente o pior do pior dos registros históricos. E cada um deles está na fila aguardando uma visitinha sintonizada em frequências dimensionais. Parte 2. O treinamento na sala do tempo. Agora pensa comigo. Para encarar séculos de maldade acumulada, o preparo tem que ser sobre-humano. O Henrique precisa de poder bruto. E a solução é usar uma dimensão de bolso. Lá dentro, um dia no nosso mundo equivale a um ano inteiro de isolamento e sofrimento. São 5 anos brutais. No primeiro ano, a gravidade é 10 vezes maior que a da Terra, o chamado despertar cinético, onde ele tem que desviar de raios de bobinas de Tesla. No ano 3, rola a maestria lutando contra hologramas dos alvos, até que no 5º ano vem a transformação final, ele aprende o soco de 1 Hz. As fontes descrevem esse soco como algo tão sintonizado que desintegra a matéria só no impacto. Loucura, né? Mas espera aí, como eles vão sobreviver a eras de perigo constante? É aí que entra a ciência. A proteção vem das pílulas de biorressonância hermética. Elas são criadas no laboratório do Henrique para estabilizar o corpo em uma frequência exata de 432 Hz. Um revestimento de grafeno garante que não sintam dor alguma, criando uma imortalidade temporária. O efeito colateral, uma vontade quase incontrolável de fazer justiça histórica. Com as pílulas prontas, o preparo está finalizado. Parte 3. O desafio temporal de 15 etapas. Com o corpo sintonizado e a pílula fazendo efeito, a TARDIS 42 liga os motores e a maratona de acertos de contas começa em alta velocidade. O primeiro alvo, século XVIII, Menlo Park. A execução é cirúrgica. O Henry vibra os punhos em 369 Hz e derruba o Thomas Edison no meio daquelas patentes roubadas. Ao mesmo tempo, o Rick simplesmente corta toda a energia do lugar. O recado fica dado. Isso foi pelo Nikola Tesla. Pulando um pouco para frente no desafio, a gente chega no alvo 4. Em 1521, Hernán Cortés em Tenochtitlan.
A forma como a fonte descreve essa cena capta perfeitamente a essência de tudo. O Henrique aparece com a armadura vibrando em biorressonância e solta um cruzado que faz o capacete do Cortez sair voando. Enquanto ele cai, o Rick usa a pistola de portais e, num piscar de olhos, devolve todo o ouro roubado lá para as minas originais. O orgulho do conquistador é desfeito em segundos. Avançando para os anos 1920, temos o alvo 8, Thomas Midgley Jr., O cara é lembrado como quem mais danificou a atmosfera da Terra, inventando a gasolina com chumbo. O Henrique invade o laboratório de Máscara para entregar um verdadeiro nocaute científico, e o ápice da ironia acontece quando o Rick troca as substâncias tóxicas do químico por um suquinho de uva interdimensional totalmente inofensivo. Uma punição direta a quem sufocou o nosso planeta. E aí a coisa sobe de nível no alvo 10, Grigori Rasputin, lá em São Petersburgo. A lenda dizia que ele sobrevivia a tudo, veneno, bala, o pacote completo. Mas as fontes mostram que ele com certeza não estava preparado para um impacto de pura energia 42. O único soco, com 5 anos de treino na sala do tempo nas costas, prova que até a imortalidade do folclore tem limites quando bate de frente com a justiça cinética. Parte 4. O chefe final em Berlim, 1945. O mapa histórico vai sendo limpo até que o sistema de navegação da nave acende um alerta vermelho. O ritmo desacelera. O cheiro de pólvora no ar indica que chegaram à zona de exclusão absoluta. A máquina tentou evitar porque é o maior clichê de viagem no tempo de todos, mas para o Rick e para o Elick não dá para fazer uma turnê dessas sem visitar o epicentro do ódio em 1945. O clima no bunker é tenso, é o pico da narrativa. O Rick segura a fenda do espaço-tempo aberta enquanto o Henrique prepara aquele golpe definitivo. E o que a gente tem que entender aqui não é só a força bruta, mas a física pesada por trás disso. O material chama de geometria sagrada do soco. A gente está falando de um torque de 42 newtons. E não bate só na carne e no osso não. A onda de choque é transdimensional. Ela atinge o corpo físico, o astral e a própria memória do multiverso ao mesmo tempo. É um impacto que sacode as paredes do bunker e consegue arrancar do Rick. Logo ele, a frase, tá, isso foi satisfatório. Parte 5, Retorno a Campinas e o Doutor. Depois do clímax, o cansaço bate forte, mas é aquela exaustão de dever cumprido. A nave pousa no ano de 2026, lá no interior de São Paulo, em Campinas. Os livros de história não mudaram uma vírgula, a linha do tempo não colapsou. Mas nas entrelinhas, o multiverso lembra do que aconteceu. O Rick até admite que, pelo menos por hoje, o multiverso está um pouco menos idiota. Ver um personagem tão nihilista genuinamente contente prova que a missão foi perfeita. A sede por justiça foi saciada e o laboratório botânico do Henrique ganha uma proteção energética que ninguém consegue furar. Mas calma, que tem a cereja do bolo. De repente, uma cabine azul icônica aparece no jardim. Sim, o Doctor Who! E o que a gente vê é um contraste gritante. De um lado, as regras estritas dos Senhores do Tempo: observar, não interferir, preservar a história a qualquer custo. Do outro lado, o método Rick e Henrique, a justiça cinética, que basicamente significa distribuir socos calibrados em 432 Hz e resolver as coisas na força bruta, uma consultoria de saúde histórica, por assim dizer. E a grande surpresa é que o doutor não prende ninguém por quebrar as leis do tempo. Pelo contrário, ele dá a bênção dele. O viajante percebe que rolou uma verdadeira faxina técnica nas energias negativas da linha temporal. Ele manda essa frase incrível dizendo que o universo precisa de cientistas que saibam a hora de abrir os livros, mas também a hora de fechar os punhos. E depois dessa aprovação bizarra, ele simplesmente some na sua caixa azul. Toda essa exploração maluca por frequências e acertos de contas deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A balança da justiça histórica foi forçada com pura energia cinética. Então pensa comigo, e se essa cabine pousasse no nosso mundo amanhã? Se a TARDIS 42 oferecesse uma expedição secreta totalmente sem regras e sem consequências, quem estaria no topo absoluto da lista? Os arquivos da humanidade são longos e cheios de vilões. Como a gente usaria todo esse poder? Fica aí a reflexão para deixar a mente fritando.